Salve Maria, prezados amigos, nossos leitores do nosso site, aqueles que acompanham o nosso canal. Nós voltamos aqui mais uma vez para tratar de um assunto que ainda está efervescendo aqui nas redes sociais, que é a questão do sede-vacantismo. O site Controvérsia Caótica, ele publicou, parece que 2 vídeos a respeito desse assunto, onde ele se refere a nós diretamente. Eu, até no primeiro site, tinha comentado que não tinha intenção mais de voltar a responder diretamente para eles, mas por um dever aqui de gratidão, eu me dispus a fazer mais uma vez um comentário agora sobre esse último vídeo que eles postaram, onde ele vai comentar essa resposta que eu fiz para esse site. E faço isso por um dever de gratidão. Afinal de contas, o rapaz lá encarregado do site, ele afirmou que o nosso trabalho, que o meu jeito de fazer polêmica, de discutir, era muito parecido, era uma continuidade do trabalho do professor Orlando. É claro que esse é um elogio indevido, né? O professor Orlando sabia discutir muitíssimo bem, mas como uma forma de gratidão, eu então vou aqui gastar ainda mais um tempinho respondendo para esse rapaz desse site. Mas antes da gente iniciar, vamos rezar uma Ave Maria para que Nossa Senhora nos proteja e cuide de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aos filhos dos cristãos, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, sede nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vou procurar ser o mais objetivo possível, né? Para não torturar demais aqueles que nos acompanham e que estão a par dessa polêmica. Então, o representante do site, Controvérsia Caótica, ele diz que nós temos 3 erros, né? Primeiro, o feminismo. Segundo, a falta de caridade. E terceiro, ele fala de erros doutrinários, que ele enumera 9. É claro que eu não acompanhei aqui a enumeração dos 9, vou falar genericamente. Bom, primeiro em relação ao feminismo, né? Obviamente esse pobre coitado não sabe o que é o feminismo, ou não quis analisar para verificar aqui em relação a esse caso. Ainda que por absurdo, né, só para a gente raciocinar, ele tivesse razão e de que a Lúcia não devesse estar participando do congresso lá de João Pessoa, isso não tem nada a ver com o feminismo. O feminismo tem uma doutrina própria, pensamento próprio, né? Não é toda mulher que então vai ter uma atividade que seria de um homem, que por causa disso ela tem o pensamento feminista. Então simplesmente ele calunia aí, não tem nada muito mais além de dizer isso. E não vamos perder tempo, né, com essa análise que ele fez, que evidentemente é completamente absurda. Nesse caso, o que eu vou fazer é rezar para Santa Teresa, que escreveu um livro muito importante de vida espiritual, As Moradas, que é difundido no mundo inteiro e que serve de orientação para muita gente. É claro que Santa Teresa não participou de congresso, porque no tempo dela não tinha congresso, mas escrever um livro é muito mais do que isso. E vou rezar também para Santa Catarina de Sena, que deu muitas orientações, ensinou muita gente e teve até discípulos, para que elas abram os olhos desse rapaz nesse sentido. Acho que isso é suficiente, não vamos perder mais tempo com isso. O segundo ponto que ele fala é a acusação de falta de caridade. A forma como que eu teria tratado ele, dizendo que é uma pessoa que não tem visão correta e comparando ele a um gerente de banco, todo assim com uma postura séria, uma postura assim de quem está interessado no cliente, mas na realidade só vai passar a conversa nele, seria ofensivo para ele. Curioso esse rapaz reclamar de que
esses atributos que eu dei para ele seriam ofensivos quando ele nega ao Papa, aos bispos, aos padres, todos os direitos que ele tem. E ele mesmo vai dizer em relação a nós, que nós temos falta de caridade, que é feminista, que não temos a verdade. Ele, como assim, se coloca numa postura de quem não tem emoção, né, ao ofender, as ofensas dele não seriam ofensas, o que é um absurdo. Mas, já que ele é tão tradicional, pergunto para ele como é que, por exemplo, os cruzados tratavam os cátaros. Eles davam pirulito, bala, bombom, e diziam, vem aqui, etc. Ou eles combatiam, punham na fogueira e queimavam. É assim, não é? Que a tradição manda tratar com muita dureza aqueles que são cismáticos e hereges. Aqueles que negam os direitos do Papa precisam ser tratados dessa forma. E, além disso, na bula que eles tanto defendem, a bula com ex apostolatus officio de Paulo IV, manda tratar aqueles que são hereges e cismáticos, tirando deles todos os direitos e todos os títulos. Bula essa que eles defendem, a bula na realidade já foi revogada, é claro. A bula trata de uma questão disciplinar, por isso não tem infalibilidade, mas em todo caso, já que eles gostam dessa bula, veja lá como é que devem ser tratados os hereges, inclusive aqueles que são autoridades civis. E aqui eu aproveito para fazer um parênteses. Esse garoto, ele ofende o Papa, ofende os bispos, ofende toda a igreja, dizendo que é uma falsa igreja, são impostores. Por quê? Porque não tem punição para ele. Essa que é a verdade. Infelizmente o Papa não excomunga ele e toda a turma dele, né? Agora, por que as autoridades civis, que segundo essa bula de Paulo IV, também perderam o seu direito ao governo, por que ele não ataca, hein? Por que ele não diz que o Bolsonaro não é presidente? Por que ele diz que os membros do Legislativo e do Executivo não têm direito a governar o país? Por que ele não diz que os ministros do Supremo são impostores e não têm direito de julgar? Isso está expresso, inclusive, na bula, que os juízes lá, que não são católicos, aqueles que são hereges, não têm direito a fazer nenhum julgamento, e o julgamento deles não é válido. Por que ele não declara agora, então, que os católicos não devem mais obedecer ao governo e devem fazer uma revolta? Porque se ele disser isso, amanhã o vídeo dele o canal dele está suspenso e no dia seguinte a Polícia Federal está batendo na porta da casa dele, né? Então aí não, aí ele tem que ser prudente, né? Aí ele não vai lembrar que então também em relação ao governo civil deve haver uma revolta, a mesma revolta que ele prega contra o Papa. Como aí ele pode ir para a cadeia, ele fica bem quietinho, né? Então vamos lá, diga a respeito do governo civil, qual que deve ser a atitude dos católicos. Faça um desafio para ele aqui, no próximo vídeo que eles tiverem. Aliás, a argumentação deles, dos sede-vacantistas, bem fraca, acabaram de perder na argumentação, estão começando a se unir agora entre eles, né? Para um apoiar o outro e um dizer, olha como você tem razão, tu fala, e você também está certo. Aliás, tática utilizada bastante pelos modernistas. E abandonam, então, é o que ele faz, abandona a discussão doutrinária e começa a dizer que o nosso problema é moral, é uma questão de vontade. Atitude típica de seita. Não tem mais argumento, passa as respostas que tem que dar para nós, diz, isso daqui eu nem vou comentar, e aí começa a dizer, não, o problema lá não é de inteligência, o problema é de vontade, o problema é de má fé. Então, se o problema é de má fé, ele precisa perguntar para o Frei Tiago, como é que ele teve má fé tanto tempo na vida dele, e só nesse ano e meio agora que ele conseguiu descobrir que estava o sede-vacantismo que era correto. Se é tão evidente como diz esse rapaz, ele tem que perguntar para o Frei Tiago como é que antes ele não viu isso. E se ele segue a bula que eu me referi de Paulo IV diz que mesmo as pessoas que se arrependem desses erros não podem ser admitidas novamente nos seus cargos, nas suas funções. Então esse rapaz precisa dizer para o Frei Tiago que ele precisa fazer jejum a pão e água no mosteiro escondido e nunca mais falar nada com ninguém. Tudo isso de acordo com o pensamento deles. Eu não estou dizendo que tem que ser assim, não. Estou mostrando que se eles fossem coerentes, eles deveriam defender dessa forma. Bom, essencialmente,
o que ele vai dizer é que nós não vimos os grandes autores que ele gosta, né? Então, ele cita 3 autores, ele diz, são autores que eu gosto, como se o importante seria os autores que ele gosta. Vejam só como de fato, preste atenção no vídeo dele, vejam como de fato ele pontifica, o que ele faz é isso, ele substitui o pontífice. Esses autores eu gosto, diz ele. Então ele cita 3, o cardeal Mazella, o cardeal Franzelin e o cardeal Biot. E diz que então, baseado nesses autores que o Papa mandou chamar, não sei para onde, e são autores muito importantes, ele prova a doutrina católica. Em primeiro lugar, é um certo exagero, né? Mesmo dando toda a importância que esses autores merecem, dizer, como esses autores disseram, essa é a doutrina católica, num tema tão controvertido e como mesmo ele admite, numa situação tão extraordinária como a nossa, ele determinar os autores que a gente deve seguir é um absurdo. Aliás, outro absurdo que ele diz é que a gente só pode citar autores de antes do concílio, não depois do concílio, e que nós estaremos de acordo nisso. De maneira nenhuma, ele comete o erro de petição. Ele diz que a igreja depois do concílio, até mesmo antes do concílio, porque eles excluem João 23, teria desaparecido. E, portanto, os autores depois do concílio não se pode levar nada em consideração. Entre esses autores, não estão só os modernistas, como um Boff, um Beto, não. Ele inclui Dom Maier, inclui Dom Lefebvre, o Padre Daniel, que tanta raiva ele tem, o Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira diz, não, esses autores não pode citar, porque é depois do concílio. É um absurdo, ele que cai no erro de petição. Ele já diz, como depois do concílio teve um problema enorme, não se pode citar nenhum autor depois do concílio, de maneira nenhuma. É claro que tem um problema enorme, mas tem muita gente que fez muito bons trabalhos, como essas pessoas que eu citei, mesmo os padres da Fraternidade São Pio X, tem vários trabalhos que são muito bons. E como é que a gente reconhece que esses trabalhos são muito bons? Exatamente por essas pessoas. Dom Maier, Dom Lefebvre fizeram trabalhos excelentes. O Padre Daniel, eu conheci o Padre Daniel as primeiras vezes que ele foi na casa do professor, fui pegar ele num hotel, né? E ali ele começou a estudar a doutrina católica. Depois entrou para o seminário, estudou muito no seminário, se aprofundou, uma pessoa de inteligência reconhecida por todos, passou muito tempo estudando, fez um trabalho que é reconhecido doutrinariamente e faz um excelente trabalho de apostolado. Então, uma pessoa de referência, claro que é uma pessoa de referência, mas para esse garoto aí da controvérsia católica, ele determina que não. O Padre Daniel não seguiu esses 3 autores que eu citei e que eu gosto. Então o Padre Daniel não vale nada, então o Arnaldo não vale nada, então Dom Lefebvre é um traidor e Dom Maier não serve para coisíssima nenhuma. Só que ele se enganou. Então, em primeiro lugar, além dele ter tratado de forma tola esses autores de agora, se enganou, porque no livro do Arnaldo, só para falar do livro do Arnaldo, esses 3 autores estão citados. Antes mesmo dele nascer, o Arnaldo já respondia esse argumento dele, quer dizer, não é um argumento novo como se ele tivesse descoberto, né? Então o Arnaldo faz um estudo nesse sentido. Então está lá na página 46 do livro do Arnaldo, ele diz que eu sou confuso, que eu não faço citação. Ele tem também muito ele cita esses 3 cardeais e não dá o livro, não dá a página, não dá nada, né? Mas ele vai meio no estilo protestante, né? O importante é citar o versículo. São João, capítulo 4, não sei o que lá, versículo 15 e tal. Para ele o importante é dar o telefone. Mas o Arnaldo, então, aqui na página 46, aliás, também outro ponto, protesto contra as insinuações e o deboche que ele faz do Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira. Eu de longe não concordo com todas as posições do Arnaldo, mas a insinuação de que ele faz, dizendo 2 vezes da morte do Arnaldo, dizendo que Deus o salve, que Deus o tem, etc., insinuando que talvez ele tenha se perdido, porque ele não concorda com o site controvérsia caótica, é simplesmente um absurdo. Essa insinuação, sim, que é uma tremenda cara de pau e uma tremenda de uma falta de caridade. Mas vamos lá então para a questão doutrinária.
está lá na página 46 do livro do Arnaldo. Então comenta o Arnaldo. Contra a tese de que pode haver erros no documento do magistério ordinário pontifício ou conciliar, caberia ainda outra objeção. Segundo alguns autores de peso, como os cardeais Franzeli e Biot, mesmo os documentos não infalíveis estariam garantidos contra qualquer erro pela assistência do Divino Espírito Santo. Então, olha só, garoto, o Arnaldo está analisando esse argumento de você, sim, e aqui ele vai responder. Você precisa responder o argumento dele. Faz um livro de peso, como fez o Arnaldo, aí talvez a gente possa começar a levar os teus argumentos em consideração. E continua o Arnaldo. E uma análise exaustiva dessa questão levar-nos-ia muito além dos objetivos do presente trabalho. Por isso, desejamos apenas mostrar que mesmo os cardeais Franzeli e Biot, bem como os teólogos que adotam a posição destes, em última análise, admitem a possibilidade de erro nos documentos não infalíveis. Então, esses dois mesmos admitem esses erros. Então, agora ele cita o cardeal Franzeli. Nestas declarações, embora a verdade de doutrina não seja infalível, dado que por hipótese não há intenção de fechá-la, há, entretanto, uma segurança infalível, enquanto para todos é seguro abraçá-la e não é seguro rejeitá-la. Nem isto pode ser feito sem violação da submissão devida ao magistério constituído por Deus. E vem a citação do cardeal Franzeli, né? E aí comenta o Arnaldo. Assim, pois, esses autores sustentam que nos pronunciamentos não infalíveis, o magistério não se compromete com a afirmação da verdade da doutrina que propõe, mas sustenta apenas que tal doutrina não oferece perigo para a fé nas circunstâncias do momento. Então, de fato, ele diz, olha, pode ter algum erro, é essa a conclusão que se tira dos textos, porque o cardeal Franzeli não tinha diante dele a situação que nós temos agora. Então, dizer simplesmente, o cardeal Franzeli não abordou essa hipótese, logo, ela não é verdadeira, é um absurdo. Esse sim é um erro de lógica tremendo. Não é porque um autor não abordou aquela posição que ele tem que concordar com a sua. E aí ele vem com uma outra citação, o Arnaldo, no livro dele, né, na página 46, vem com uma outra citação do cardeal Biot. Então agora o cardeal Biot citando, a doutrina em favor da qual existe sólida probabilidade de que não se oponha à regra da fé, será talvez teologicamente falsa no terreno especulativo, isto é, se for tomada em relação à norma da fé objetivamente considerada. Então o próprio Biot diz, olha, a ideia de que se opõe à regra da fé, que o Papa nunca erre, é falsa no terreno especulativo. Está aqui a citação também do cardeal Biot. A citação do cardeal Franzeli é de livros em latim, tá? Livros que tem aqui 400 páginas. Eu nunca li esses livros, isso é verdade, nem nunca vou ler. Será que esse senhor está lendo o livro de 500 páginas em latim, começou lá, foi lendo, ou tem também alguém orientando ele? É claro que tem alguém orientando ele, como ele no outro vídeo confessou, que era no seminário dele, aquele seminário sede-vacantista, que não serve para coisa nenhuma, e insisto aqui, uma porcaria de seminário, com 2 ou 3 padres, recém-formados, que não tem histórico nenhum de defesa da tradição, que nem se comparam a Dom Maier e Dom Lefebvre. São eles que orientaram ele nesses livros, e eles que orientaram eles a olhar só esses cardeais aqui e só esses trechos aqui. Ou será que ele está lendo um livro de 500 páginas em latim? Aí eu acho que estaria confirmado o que diz o professor Orlando. O sede-vacantista é uma pessoa desempregada que não tem o que fazer e que fica o tempo inteiro na internet. É claro que a gente não tem tempo de ler livros em latim disso, de maneira nenhuma. E olha que eu tenho parentes que estão fazendo tradução de livros em latim. Mas eu agora vou pedir para eles me traduzir essas 500 páginas. É claro que a gente tem que colocar confiança naqueles que conhecem e naqueles que têm alguma história e que vivem o nosso junto conosco e que estão combatendo diretamente
todos esses erros, tá? E aí, em relação ao cardeal Mazella, tem também aqui na página 49 e 50 do livro do Arnaldo. Então, diz o Arnaldo: a hipótese de alguns textos que acabamos de apresentar, e mais ainda dos que estaremos em breve, revela um fato curioso e inesperado. Ao estudar a questão do Papa herege, tanto antigos quanto modernos consideram apenas dois gêneros de atos do Papa: os pronunciamentos infalíveis e os privados. Os documentos pontifícios oficiais, mas não infalíveis, parecem não existir. Eles não fizeram essa análise. Isso que está mostrando o Arnaldo aqui. Como não fizeram, eles têm que estar de acordo com aquilo que esse garoto pensa. Completamente absurdo. E do ponto de vista lógico, completamente falho. E continua Arnaldo, agora na página 50. O mesmo silêncio em torno dessa terceira hipótese verifica-se nos textos que seguem, em que se trata da questão do Papa herege, ora da infalibilidade pontifícia. O cardeal Mazella escreve: uma coisa é que o pontífice romano, ao falar ex cátedra, não possa ensinar heresia, o que o Concílio Vaticano I definiu. E outra coisa é que ele não possa cair em heresia, isto é, tornar-se herege enquanto pessoa privada. Sobre essa última questão, nada disse o Concílio, e os teólogos e canonistas não estão entre si de acordo a esse respeito. Então já o Mazella admite, de forma privada, o pontífice pode cair em heresia, tá? E ele diz, continua então, o sumo pontífice, citando o cardeal Mazella, o sumo pontífice pode agir como doutor de dois modos. De um primeiro modo, naquilo que tem em comum com os demais doutores privados. Por exemplo, ao publicar livros, comentários teológicos, ou como outros teólogos, de um segundo modo, quando ensina a Igreja Universal como doutor supremo e autêntico. Então o Papa pode ensinar como privado, e aí ele pode cometer o erro, sim. Vocês estão dizendo que não, que tudo que o Papa diz tem que ser correto. Então, continua o cardeal Mazella. Na qualidade de doutor privado, não goza de infalibilidade, mas como doutor supremo e autêntico, é infalível. E ele não aborda a questão nos documentos que são falíveis, o que tipo de erro o Papa poderia cometer. De novo, aqui tem todas as citações de quem leu esses livros e de quem os está comentando. Então, os autores que ele diz, que o rapaz aí do site Controvérsia Caótica diz que nós não levamos em consideração, eu particularmente, é claro que eu não fui estudar esses textos em latim, esses textos só tem em latim. Alguém tem que traduzir, alguém que tem tempo tem de ler, mas foram analisados sim pelo Arnaldo Xavier da Silveira, que fez um excelente livro, que é citado por Dom Lefebvre, que é referência por muitas fontes, e que então ele precisa responder. Ele que agora tem que mostrar então no que o Arnaldo está errado, e não simplesmente dizer eu gosto desses autores e essa é a doutrina católica, esse é o magistério infalível da igreja e está tudo resolvido. Então os três cardeais a gente citou, e o Biot inclusive nós citamos e nós lemos no comentário que nós fizemos, na resposta que nós fizemos para o Frei Tiago. Então ele comenta que o cardeal Biot, que lá a resposta, já tem no texto que eu li, a resposta para o cardeal Biot, então ele nem precisa falar mais nada. Como é que a sede fica vacante tanto tempo? Quando o que eu falei é outra coisa, o que o Biot disse foi outra coisa. Ele disse que o meu comentário está fora do contexto, mas ele não dá o verdadeiro contexto, e o comentário que eu li é enorme, está ali, o texto é grande, mas ele está fora do contexto. A sede pode ficar vacante, é o que diz o Biot. O que nega o cardeal Biot é que a sede possa ficar com o impostor por tanto tempo. Uma vez assumido um Papa e ele sendo aceito por toda a Igreja Católica, ele é Papa. Então não é sede vacante, é sede assumida por um impostor. E o que diz os sede vacantistas é que isso é durante 60 anos.
desde João 23 até agora o cardeal Bergoglio, e sem data para terminar, não é nem cardeal, né? Eles falam o Bergoglio. Né? Então, até o Papa Francisco, sem data para terminar. Isso que o cardeal Biot afirma que implicaria em que a igreja teria desaparecido e que a promessa de Cristo não teria se aplicado para a igreja. No fim do vídeo, o nosso caro amigo aí do site vai dizer que ele admite que tem que ter igreja visível. Ele não sabe aonde, mas não pode ter desaparecido a igreja visível. Talvez sejam amigos dele sede-vacantistas, né? Que seja a igreja visível, e a igreja visível se reduziu a eles. Eles que são a igreja. E depois ele não quer ser tratado de guru. Né? Eu reconheço a hierarquia, eu reconheço que obedeço que devo obediência à hierarquia, exceto naquilo que me mandam e que está errado. Aí eu não faço, evidente. Então eu não me coloco na posição de dar ordem para todo mundo e dizer quem não está comigo vai para o inferno, está fora da verdade, nada disso. Essas pessoas, ele no final do vídeo ele insiste, vem conosco, aí você estará com a verdade, você estará com a verdadeira igreja. De fato são uns gurus, sim, e de fato a definição de que o sede-vacantismo é uma seita de teólogos que se julga com a capacidade de depor o Papa, isso daqui é perfeito, é exatamente isso que é o sede-vacantismo. Bom, depois ele vem falar do texto, que eu insisto, é um texto muito interessante de João 23, onde ele coloca uma carta que o padre Roosevelt, o presidente Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, enviou para ele, e ele coloca então numa mensagem de Natal de 1939, uma mensagem que é dirigida a todos os católicos, em que o Papa está ensinando. E o Papa Pio XII faz das palavras dele aquilo que o Roosevelt mandou, e ensina para os católicos utilizando o texto do Roosevelt. Mas então o nosso caro amigo diz, olha, isso daqui é uma radiomensagem, então não vamos equiparar a um texto, a um ensinamento do magistério do Papa. Opa! Ficou galicano, coitado. Segundo ele mesmo. Uma tolice, é claro, né? O galicanismo não tem nada a ver com isso. Mas, enfim, o galicanismo ele prega uma restrição ao Papa pelo fato de ser francês. Então não tem nada a ver com essa história. Mas ele, segundo o pensamento dele mesmo, ficou galicano, porque ele está pondo uma restrição ao Papa. Então aquilo que o Papa Pio XII ensinou, ele não segue. Agora eu queria fazer uma pergunta para ele, bem clara e bem objetiva. Ele diz que os textos do Papa são ou infalíveis ou são seguros. Então eu queria perguntar se essa radiomensagem de Natal do Papa, como é que ele classifica? Ele classifica como infalível ou ele classifica como seguro? Já é uma distinção, né? Quando começou esse debate, todos os textos do Papa eram infalíveis. Tudo que o Papa fazia era infalível. E era impossível para o Papa cometer qualquer erro contra a fé. Agora, já fizeram uma distinção. Tem o infalível e tem o seguro. Então, pergunto, o texto do Papa Pio XII, e no qual ele põe como referência e transforma nas palavras dele a carta que ele recebeu do presidente Roosevelt, e que é uma carta que não é senão todos os princípios que estão no Concílio Vaticano II e uma preparação para o Concílio Vaticano II, esse documento do Papa, ele é infalível ou ele é seguro? Ou ele tem erro? Isso ele não tem coragem de dizer. Ele não tem coragem de dizer, não, de fato aqui Pio XII cometeu um erro doutrinário, um erro doutrinário bem grave. Ele simplesmente disse, sobre isso eu não preciso tratar do assunto. Ele que despreza as nossas citações, e quando alguma coisa que a gente mostra o erro deles, aí eles dizem, não, está fora de contexto, ou vamos não tratar, não é necessário tratar. Igualmente a questão da resistência de São Tomás. Ele diz que eu coloquei o texto de São Tomás fora do contexto. São Tomás admite a resistência, né, a contestação, só às autoridades civis, mas não ao Papa. Então aqui tem o texto, de novo o livro do Arnaldo, página 54. Então tá lá,
São Tomás ensina, São Tomás, o doutor Angélico, em diversas partes de suas obras, que em casos extremos é lícito resistir publicamente a uma decisão papal, como São Paulo resistiu em face a São Pedro. Aspas. Havendo perigo próximo para a fé, os prelados devem ser arguídos até mesmo publicamente pelos súditos. Assim, São Paulo, que era súdito de São Pedro, que era papa, arguiu publicamente em razão de um perigo eminente de escândalo em matéria de fé. E como diz a glosa de Santo Ambrósio, aspas, o próprio São Pedro deu exemplo aos que governam, a fim de que estes, afastando-se alguma vez do bom caminho, não recusassem como indigna uma correção vinda mesmo de seus súditos. Tá? Então tem aqui a citação da Suma Teológica 223342. Então está aqui o texto, está posto o texto. São Tomás de Aquino diz que é legítimo resistir ao Papa, que São Paulo fez isso em relação a São Pedro, resistiu a ele. E depois São Tomás também vai dizer que o pecado de São Pedro era um pecado que colocava em risco a fé. E é o que Dom Lefebvre vai repetir. E nós temos que levar muito em consideração aquilo que diz Dom Lefebvre. Dom Lefebvre vai dizer que São Pedro colocou em risco a fé. E São Paulo então foi lá e corrigiu São Pedro. Mas não disse, você não é mais Papa. Tá? Se a gente fosse seguir o que os sede-vacantistas ensinam, nós deveríamos dizer, São Paulo deveria ter dito para São Pedro, você não é mais Papa, vamos agora eleger outro Papa e chamar as tropas romanas para depor São Pedro, porque é isso que eles defendem, tá? Esses sede-vacantistas. Então, fica claro que São Tomás ensina, sim, que se pode ter resistência. E por fim, né, vamos chegando aqui, já falamos até muito sobre o assunto, né? O nosso caro do site Controvérsia Caótica, ele acaba tendo que admitir que ele tem que aceitar alguma igreja visível. Ele diz, não, eu tenho que aceitar, tem que conceder. Imagina que bonzinho. Ele concede ele no alto do seu, como dizia o Dr. Plínio, do seu mirante profético, ele e da seu grande conhecimento e sua grande virtude, ele concede que então tenha que ter uma igreja visível. Onde está essa igreja visível? Isso ele simplesmente diz que, não sei lá onde vai estar, eu concedo. O que eu não concedo é que pode, segundo ele, né, é que os papas sejam papas. Mas aplicando os mesmos princípios, os bispos não são bispos e os padres não são padres. E a gente nem sabe mais quem é padre. Teria que fazer um exame geral da igreja, que devia ser coordenado aí por esse site, né? Alguns autores dizem, né, que são condenados, dizem que o Papa ele é deposto pelos cardeais, por um concílio, e acho que agora precisaria ser acrescentado que o Papa pode ser deposto por um site católico de uma pessoa que tenha passado algum tempo no seminário. Então, apesar dele admitir e ter que conceder que a igreja tem que ser visível, mas ele não diz aonde. E aqui eu queria só ressaltar um último ponto. Ainda bem que ele admite que ele não leu o trabalho do Padre Daniel. Quer dizer, no primeiro vídeo que ele fez, ele disse que o trabalho do Padre Daniel não tinha fontes. Depois mandaram o trabalho para ele. O trabalho está citado no meu artigo. Bastava ele ir na internet e procurar. Mas ele agora diz, não, de fato, ele não tinha visto. Até ele brinca com ele mesmo, dizendo que talvez seja por causa da visão torta dele. Mas então ele tem que admitir, ele devia dizer, olha, eu errei. O trabalho do Padre Daniel, de fato, tem muitas fontes. E de fato eu não analisei o trabalho do Padre Daniel. Eu fui criticando sem analisar. É o que ele faz, é o que ele faz também em relação ao livro do Arnaldo. E por que ele faz isso? Porque lá naquele seminário muito mequetrefe que ele frequentou, que não é seminário coisíssima nenhuma, ensinaram essas coisas para ele e ele foi atrás. E agora, como ele fez 1 ou 2 anos de seminário, ele então recebeu o dom da sabedoria, como muitos dessa direita agora se atribuem. Então agora ele é um gênio e todo mundo tem
que aderir a ele. Pelo menos uma coisa boa, no final ele faz uma ressalva que não convidou nós para participarmos juntos de um trabalho. O primeiro convite dele era um convite ecumênico, podia incluir qualquer um. Agora ele exige, não, vocês têm que aderir a nós. Se vocês aderirem a nós que somos a verdade, só faltou lhe dizer a igreja, aí então nós podemos receber vocês. Bom, acho que de forma geral tá respondido, até gastei mais tempo do que eu pretendia em responder para esse garoto, e cada vez está mais claro que a argumentação deles não se sustenta. A consequência desse sedevacantismo é ir para uma verdadeira loucura. Esse é um dos argumentos que se dá em filosofia. Quando se pega um argumento e se vê que leva a um absurdo, se as conclusões dele são um absurdo, esse argumento está falho. E graças a Deus, acho que já tem muito sedevacantista voltando atrás e começando a pensar, pelo menos pensar um pouco, falar, puxa vida, peraí, assim não dá, assim de fato a igreja desapareceu. Isso é mais importante de quantos vídeos tem aqui, ou de quantos vídeos, quantas visualizações tem aqui, ou quantas visualizações tem lá. No nosso congresso, por exemplo, em João Pessoa, vieram alguns sedevacantistas, vieram conversar com a gente, e um deles lá estava espantado, um casal, dizendo, olha, disseram que o nosso casamento não ia ser válido, porque não era feito com padre sedevacantista. Claro, de acordo com a mentalidade sedevacantista é esse. Só é válido o casamento ser feito dentro de uma autoridade, para os católicos, dentro de uma autoridade da igreja. Se o que tem aí é uma pseudo-igreja, esses casamentos todos não valeram. E tem que casar só com na presença desses padres e desse bispo sedevacantista. Então eles ficaram preocupados e foram procurar esse bispo recém-nomeado aí dos sedevacantistas, que disse para eles, não, o casamento de vocês vai valer. Enquanto vocês casarem, me avisa a hora aqui, que vai ser o casamento, que eu vou rezar um terço, então o casamento ficou válido. Loucura maior ainda, se não é válido, não é válido. O fato dele rezar um terço não muda nada, mas é claro que o casal ficou mais preocupado ainda diante dessa informação. Então o bispo rezando um terço estava resolvido o problema. E esse ponto também ninguém me respondeu. Se de fato a igreja que está aí não é a igreja católica, como é que ficam esses casamentos? O pessoal tem que chamar todo mundo de volta, todos os casais de volta, para se casarem na igreja sedevacantista. É aí que vai valer. Como tantas contradições que tem nesse site. Ele diz que a Lúcia não pode falar, né, porque a mulher não pode falar, mas tem lá várias mulheres que comentam, a não ser que esteja com um pseudônimo feminino, algum homem. Acho que não fizeram isso, né? Mas tem lá várias mulheres que comentam, que coisa boa, olha, você falou, estão lá falando publicamente, está lá no site, tá? E pelo visto até um site ecológico, porque tem até um que chama Dr. Macaco, que está comentando lá. Você vê que é uma coisa genial mesmo esses sedevacantistas. Até o Dr. Macaco dá palpite teológico lá no grupo dos sedevacantistas. É uma coisa realmente miraculosa. Eles substituem a igreja e fazem os animais falar. Não vou dizer que ele é o Dr. Tulitos, né? Aquele famoso que fazia os animais falar, porque senão ele vai dizer que eu ofendi ele e faltei com a caridade. Tá bom, Dr. Tulitos? É isso então. Agradeço a todos que estão nos assistindo e volto a dizer, uma vez ficados sem argumentos, eles começam a se unir contra nós. Graças a Deus que Nossa Senhora permitiu que nesse debate a gente conseguisse esclarecer algumas pessoas. Vamos ver se Deus nos ajuda e Nossa Senhora continua a nos proteger. Vamos rezar para encerrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus coração de Maria, sede de nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.